Fala galera, beleza? Lenner aqui do canal Contra Golpe. Vamos falar um pouquinho de notícias do mundo do MMA, mais especificamente da categoria dos médios com o Paulo Borrachinha. Pra quem não sabe, ele enfrentou nesse último final de semana Luke Rockhold e acabou tendo uma vitória, né? A mão levantada no final por decisão unânime e uma luta bizarra e com muito sangue jorrando. Mas a pergunta que ficou depois desse combate é: qual que é o futuro do Borrachinha dentro do UFC? Será que ele vai renovar esse contrato? E ele deu uma entrevista no mínimo interessante para o Ariel Helwani, onde ele bate nesses pontos, e 2 pontos ficaram ali. A primeira é que essa não foi a última luta dele, ele ainda tem mais uma luta dentro do contrato do UFC. E a segunda é que ele não está feliz com o contrato dele, ele acha que o contrato dele não está atualizado, falou um pouquinho sobre quanto ele recebeu nas últimas lutas, e que ele não está sendo precipitado para falar sobre isso, mas que não seria um absurdo ele considerar ser um agente livre, ou seja, lutar fora da bandeira do UFC. Eu acho que a gente tem que analisar isso sobre alguns pontos, né? O primeiro deles é que realmente o UFC já é criticado sob forma de pagamento há algum tempo, né? O próprio Luke Rockhold criticou bastante o UFC antes dessa luta acontecer, falando sobre como eles pagam mal e como eles estão pagando do mesmo jeito há 20 anos. Né? Outro ponto é o ponto de que, bom, é um contrato e contrato você vai negociar. E para negociar dentro do UFC você tem que estar no mínimo com bons argumentos. E geralmente argumento é dentro do octógono, né? Então quando você está aí com um contrato com uma série de derrotas, é muito mais difícil de você negociar, ao contrário de um lutador que está vindo ali numa sequência de vitórias batendo todo mundo de forma rápida. Então isso é interessante para o UFC. Então o Borrachinha consegue resolver isso, porque como ele próprio falou, ele ainda tem mais uma luta no seu contrato. Então ele pode entregar uma vitória muito melhor na próxima luta, porque, gente, vamos ser muito sinceros, foi uma vitória contra o Luke Rockhold, mas não foi uma apresentação de gala do Borrachinha, né? Ok, que foi no lugar de altitude elevada, que prejudicou o gás de todos os lutadores envolvidos ali, todo mundo reclamou um pouco, mas ainda assim, enfrentar um cara que não luta desde 2019, não tem o MMA como seu trabalho principal também agora, já que ele modelou e fez tudo lá, é de esperar que você despachasse ele mais rápido. E assim o Borrachinha ficou cansado, bastante cansado no terceiro round, e ficou exposto ali a alguns golpes ali que, sinceramente, se fosse outro lutador ali, outro adversário, poderia ter capitalizado muito melhor. Mas, repito, ele pode resolver isso com a próxima luta e conseguir uma boa vitória. E no outro ponto a gente tem estratégico, né? O UFC, na minha opinião, não é interessante ele perder o Borrachinha para um Bellator da vida, para um PFL, para um ONE, que seja, porque é um cara que ainda atrai muito público brasileiro. Então é bom para o UFC ter dentro do seu plantel alguém que, primeiro, possa colocar dentro do card no Brasil, e a gente sabe que vai ter o evento no Rio de Janeiro no ano que vem, início do ano que vem, então poder colocar alguém que atraia público, ou seja, venda ingressos, etc. E não só isso, alguém que represente o Brasil lá fora, porque também é importante que tenha bons nomes brasileiros em cards estrangeiros, para que convença, né, traga esse público brasileiro para assistir esses cards. E querendo ou não, o Borrachinha, mesmo não sendo campeão, é um cara que, apesar das polêmicas das mídias sociais, etc., ainda atrai público. Então, pelo menos isso o Borrachinha tem do seu lado. E não só isso, o próprio Dana White deu uma entrevista falando que tem interesse em renovar com ele. Então, tudo vai ser uma questão de negociação, né? O Borrachinha já deixou claro, então, que não está satisfeito. Então, do modelo que está hoje, bem provavelmente, se o Dana White forçar a barra ou querer pagar menos, ele provavelmente vai sair do UFC e vai para alguma outra organização onde, na minha opinião, com patrocínios, etc., ele vai ganhar bem mais do que ele vem ganhando ali, né? Ele falou que na luta contra o Vettori ele ganhou coisa de $35 mil, que realmente não é um valor muito alto, mas a gente tem que lembrar também que teve uma perda de bolsa de 20% porque ele não bateu o peso. Mas ainda assim, ele quer receber muito mais. Então, vamos ver como ele vai renovar esse contrato, mas eu acho que o Borrachinha tem que não só pensar nisso, como pensar no seu próximo adversário, né? E falando especificamente de adversário, bom, aí que ele vai ter uma certa dificuldade. E eu digo isso porque a categoria dos médios está totalmente travada. Todos os top 5, basicamente, estão com lutas marcadas. Você pega ali, né, o Robert Whittaker, o Cannonier, o Vettori, o Derek Brunson, todos com luta agendada. Só o Alex Poatan que está sem luta, mas se alguém acha que o Alex Poatan vai querer enfrentar o Borrachinha, que está atrás dele agora, sendo que ele já falou que quer enfrentar o Adesanya já falou que quer enfrentar ele, os dois têm história, eu acho que é maluquice o Dana White não colocar essa luta para acontecer. Então eu acho muito difícil, então eu tiro até o Alex Poatan desse jogo. Então você vai botar, a gente tem o Whittaker enfrentando o Vettori em setembro, início de setembro, o Cannonier enfrentando o Strickland em outubro, e a gente vai ter o Derek Brunson enfrentando o Jack Hermansson em dezembro. E o problema é que não é só o top 5 que é ocupado, porque essa galera toda que vai enfrentar o top 5 tá entre o top 5 e o top 10. Ou seja, a gente tem o Shane Strickland que tá em sétimo e tem o Jack Hermansson que tá em oitavo. Ou seja, quem que o Borrachinha vai enfrentar? Ou ele vai ter que decidir dar passos para trás bem largos, se ele quiser lutar ainda em dezembro ou janeiro, e ele falou na sua entrevista que ele quer lutar entre essa data, então provavelmente vai ser dentro do UFC Brasil, acho que dificilmente o UFC vai perder essa oportunidade.
A única, talvez, opção para ele ali seria pegar alguém fora do top 9, né? Porque aí ele vai ter que dar passos realmente maiores para trás, ou esperar talvez o vencedor de Whittaker e Vettori. E especialmente se for o Whittaker, é uma luta boa. Você pode até argumentar, mas Lênin, para que o Whittaker vai querer dar passos para trás e enfrentar o Borrachinha? Gente, o Whittaker já perdeu 2 vezes para o Adesanya, ele tá na geladeira. Ele precisa enfrentar lutadores, de preferência que ele ainda não enfrentou para conseguir boas vitórias. Então não seria um absurdo ele enfrentar o Borrachinha para se movimentar dentro da sua carreira. Agora, você pega Cannonier, Strickland, Derek Bruce e Jack Hermansson, é muito difícil você eles saindo de uma vitória, às vezes até com lesão, voltar, se preparar e enfrentar o Borrachinha no espaço tão curto de tempo. Talvez o mais maluco ali, o Strickland, poderia aceitar, mas ainda assim é muito arriscado. Então, essas são as opções, né? Vamos ver ali quem que vai ser, quem que o Borrachinha vai escolher, se ele de fato vai lutar em dezembro ou não, e quem que ele vai escolher. Agora, o Borrachinha vai ter que sentar com o Dana White e vai ter que, né, ter bons argumentos para conseguir mostrar para ele que ele precisa ficar no UFC, que ele merece um salário melhor. Mas para isso, eu repito, ele precisa de uma boa performance, ele precisa entregar mais a próxima luta para ter mais argumentos. Caso contrário, a gente tem uma chance boa de ver o Borrachinha indo para o UFC, quer dizer, saindo do UFC e indo para outras organizações. Mas e vocês, galera, o que vocês acham? Preferem que o Borrachinha vá realmente para um Bellator, um PFL da vida, ou querem que ele fique dentro do UFC? Acho que o Dana White vai acabar pagando mais para ele? Além disso, coloca aqui quem que vocês acham que ele vai enfrentar no próximo combate. Um abraço e até a próxima.